Karl Marx. O Capital. Volume 1. Capítulo 1. Mercadorias. Seção 2. O duplo caráter do trabalho incorporado nas mercadorias. À primeira vista, uma mercadoria se apresentou a nós como um complexo de duas coisas, isto é, valor de uso e valor de troca. Mais tarde, vimos também que o trabalho também possui a mesma natureza dupla, pois, na medida em que se expressa no valor, não possui as mesmas características que lhe pertencem como criadora de valores de uso. Fui o primeiro a apontar e examinar criticamente essa dupla natureza do trabalho contido nas mercadorias. Como este ponto é o pivô sobre o qual gira uma compreensão clara da economia política, devemos entrar em mais detalhes. Tomemos duas mercadorias, como um casaco e 10 metros de linho, e que seja o primeiro o dobro do valor do último, de modo que, se 10 metros de linho é igual a W, o casaco deve valer 2W. O casaco é um valor de uso que satisfaz um desejo particular. Sua existência é um resultado de um tipo especial de atividade produtiva, cuja natureza é determinada por seu objetivo, modo de operação, sujeito, meios e resultado. O trabalho, cuja utilidade é assim representada pelo valor de uso de seu produto, ou que se manifesta fazendo de seu produto um valor de uso, chamamos de trabalho útil. A este respeito, consideramos apenas o seu efeito útil. Assim como o casaco e o linho são dois valores de uso qualitativamente diferentes, também o são as duas formas de trabalho que os produzem, a alfaiataria e a tecelagem. Se esses dois objetos não fossem qualitativamente diferentes, não fossem produzidos respectivamente por trabalho de qualidade diferente, eles não poderiam estar um ao outro na relação de mercadorias. Casacos não se trocam por casacos, um valor de uso não se troca por outro da mesma espécie. A todas as diferentes variedades de valores em uso correspondem tantos tipos diferentes de trabalho útil, classificados de acordo com a ordem, gênero, espécie e variedade a que pertencem na divisão social do trabalho. Essa divisão do trabalho é uma condição necessária para a produção de mercadorias, mas não segue, inversamente, que a produção de mercadorias é uma condição necessária para a divisão do trabalho. Na comunidade indígena primitiva há divisão social do trabalho, sem produção de mercadorias. Ou, para dar um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho é dividido de acordo com um sistema, mas essa divisão não é realizada pelos operários trocando mutuamente seus produtos individuais. Somente esses produtos podem tornar-se mercadorias em relação uns aos outros, como resultado de diferentes tipos de trabalho, cada tipo sendo realizado independentemente e por conta de particulares. Resumindo, então, no valor de uso de cada mercadoria está contido trabalho útil, isto é, atividade produtiva de tipo determinado, exercida com um fim determinado. Os valores de uso não podem se confrontar como mercadorias, a menos que o trabalho útil incorporado neles seja qualitativamente diferente em cada um deles. Em uma comunidade, cuja produção em geral assume a forma de mercadorias, isto é, em uma comunidade de produtores de mercadorias, essa diferença qualitativa entre as formas úteis de trabalho que são realizadas independentemente por produtores individuais, cada um por sua conta, desenvolve-se em um sistema complexo, uma divisão social do trabalho. De qualquer forma, quer o casaco seja usado pelo alfaiate ou pelo seu cliente, em ambos os casos funciona como valor de uso. Tampouco a relação entre o casaco e o trabalho que o produziu é alterada pela circunstância de a alfaiataria ter se tornado um ofício especial, o ramo independente da divisão social do trabalho. Onde quer que a falta de roupas os obrigou a isso, a raça humana fez roupas por milhares de anos, sem que um único homem se tornasse alfaiate. Mas os casacos e os linhos, como qualquer outro elemento de riqueza material que não seja produto espontâneo da natureza, devem invariavelmente sua existência a uma atividade produtiva especial, exercida com um objetivo definido, uma atividade que apropria materiais particulares, dados pela natureza a determinadas atividades humanas. Na medida em que o trabalho é criador de valor de uso, é trabalho útil, é condição necessária, independente de todas as formas de sociedade, para a existência da raça humana. É uma necessidade eterna imposta pela natureza, sem a qual não pode haver trocas materiais entre o homem e a natureza e, portanto, não há vida. Os valores de uso, casaco, linho etc., ou seja, os corpos das mercadorias, são combinações de dois elementos, matéria e trabalho. Se retirarmos o trabalho útil despendido neles, resta sempre um substrato material que é fornecido pela natureza sem a ajuda do homem. Este só pode funcionar como a natureza, isto é, mudando a forma da matéria. Mais ainda, neste trabalho de mudar a forma, ele é constantemente ajudado por forças naturais.
Vemos, então, que o trabalho não é a única fonte de riqueza material, de valores de uso produzidos pelo trabalho. Como diz William Petit, o trabalho é seu pai e a terra sua mãe. Passemos agora da mercadoria considerada como valor de uso ao valor das mercadorias. Pela nossa suposição, o casaco vale o dobro do linho. Mas esta é uma mera diferença quantitativa, que por enquanto não nos interessa. Lembramos, no entanto, que se o valor do casaco é o dobro de 10 jardas de linho, 20 jardas de linho devem ter o mesmo valor de um casaco. Na medida em que são valores, o casaco e o linho são coisas de substância semelhante, expressões objetivas de um trabalho essencialmente idêntico. Mas alfaiataria e tecelagem são, qualitativamente, diferentes tipos de trabalho. Há, no entanto, estados da sociedade em que um mesmo homem costura e tece alternadamente, caso em que essas duas formas de trabalho são meras modificações do trabalho do mesmo indivíduo, e não funções especiais e fixas de pessoas diferentes, assim como o casaco que nosso alfaiate faz um dia e as calças que ele faz outro dia implicam apenas uma variação no trabalho de um mesmo indivíduo. Além disso, vemos de relance que, em nossa sociedade capitalista, uma determinada parcela do trabalho humano é, de acordo com a demanda variável, ora fornecida na forma de alfaiataria, ora na forma de tecelagem. Esta mudança pode não ocorrer sem atrito, mas deve ocorrer. A atividade produtiva, se deixarmos de lado sua forma especial, a saber, o caráter útil do trabalho, nada mais é do que o dispêndio da força de trabalho humana. A alfaiataria e a tecelagem, embora sejam atividades produtivas qualitativamente diferentes, são cada uma um gasto produtivo de cérebros, nervos e músculos humanos, e neste sentido são o trabalho humano. São apenas dois modos diferentes de gastar a força de trabalho humana. É claro que essa força de trabalho, que permanece a mesma sob todas as suas modificações, deve ter atingido um certo grau de desenvolvimento antes de poder ser gasta em uma multiplicidade de modos. Mas o valor de uma mercadoria representa o trabalho humano em abstrato, o dispêndio do trabalho humano em geral. E assim como na sociedade, um general ou um banqueiro desempenha um grande papel, mas o mero homem, por outro lado, um papel muito pobre, aqui também com mero trabalho humano. É o dispêndio da força de trabalho simples, isto é, da força de trabalho que, em média, independentemente de qualquer desenvolvimento especial, existe no organismo de cada indivíduo comum. É verdade que o trabalho médio simples varia em caráter em diferentes países em diferentes épocas, mas em uma sociedade particular é dado. O trabalho qualificado conta apenas como trabalho simples intensificado, ou melhor, como trabalho simples multiplicado, sendo uma dada quantidade de trabalho qualificado igual a uma quantidade maior de trabalho simples. A experiência mostra que essa redução está sendo feita constantemente. Uma mercadoria pode ser o produto do trabalho mais qualificado, mas seu valor, equiparando ao produto do trabalho simples não qualificado, representa uma quantidade determinada somente deste último. O trabalho não qualificado como seu padrão são estabelecidos por um processo social que se dá às costas dos produtores e, consequentemente, parecem ser fixados pelo costume. Para simplificar, doravante consideraremos todo tipo de trabalho como trabalho simples e não qualificado. Com isso, não fazemos mais do que nos poupar o trabalho de fazer a redução. Assim como, portanto, ao ver o casaco e o linho como valores, abstraímos de seus diferentes valores de uso. O mesmo acontece com o trabalho representado por esses valores. Desprezamos a diferença entre suas formas úteis, tecelagem e alfaiataria. Assim como os valores de uso, casaco e linho, são combinações de atividades produtivas especiais com tecido e fio, enquanto os valores, casaco e linho, são, por outro lado, meros congelamentos homogêneos de trabalho indiferenciado. Assim o trabalho incorporado nesses últimos valores não conta em virtude de sua relação produtiva com tecidos e fios, mas apenas como dispêndio de força de trabalho humana. A alfaiataria e a tecelagem são fatores necessários na criação dos valores de uso, casaco e linho, precisamente porque esses dois tipos de trabalho são de qualidades diferentes. Mas somente na medida em que se abstrair de suas qualidades especiais, somente na medida em que ambos possuem a mesma qualidade de ser trabalho humano, a alfaiataria e a tecelagem formam a substância dos valores dos mesmos artigos. Casacos e linho, no entanto, não são meros valores, mas valores de magnitude definida, e de acordo com nossa suposição, o casaco vale o dobro das 10 jardas de linho. De onde vem essa diferença em seus valores?
É devido ao fato de que o linho contém apenas metade do trabalho que o casaco, e, consequentemente, que na produção deste último a força de trabalho deve ter sido despendida durante o dobro do tempo necessário para a produção do primeiro. Enquanto, portanto, com referência ao valor de uso, o trabalho contido em uma mercadoria conta apenas qualitativamente, e em relação ao valor conta apenas quantitativamente, devendo o primeiro ser reduzido ao trabalho humano puro e simples. No primeiro caso, trata-se de como e o que. No segundo caso, trata-se de quanto tempo. Como a magnitude do valor de uma mercadoria representa apenas a quantidade de trabalho nela incorporada, segue-se que todas as mercadorias, quando tomadas em certas proporções, devem ser iguais em valor. Se a força produtiva de todos os diferentes tipos de trabalho útil necessários para a produção de um casaco permanece inalterada, a soma dos valores dos casacos produzidos aumenta com seu número. Se uma demanda representa X dias de trabalho, duas demandas representam 2 dias de trabalho e assim por diante. Mas suponha que a duração do trabalho necessário para a produção de um casaco seja dobrada ou reduzida pela metade. No primeiro caso, uma demanda vale menos que 2 demandas. No segundo caso, 2 demandas valem apenas tanto quanto uma anterior, embora em ambos os casos uma demanda preste o mesmo serviço de antes, e o trabalho útil nela incorporado permanece da mesma qualidade. Mas a quantidade de trabalho gasto em sua produção mudou. Um aumento na quantidade de valores de uso é um aumento da riqueza material. Com 2 casacos 2 homens podem ser vestidos, com um casaco apenas um homem. No entanto, um aumento da quantidade de riqueza material pode corresponder a uma queda simultânea na magnitude de seu valor. Esse movimento antagônico tem sua origem no duplo caráter do trabalho. O poder produtivo tem referência, é claro, apenas ao trabalho de alguma forma concreta e útil, sendo a eficácia de qualquer atividade produtiva especial durante um determinado tempo dependente de sua produtividade. O trabalho útil torna-se, portanto, uma fonte mais ou menos abundante de produtos, na medida em que aumenta ou diminui sua produtividade. Por outro lado, nenhuma mudança nessa produtividade afeta o trabalho representado pelo valor. Uma vez que a força produtiva é um atributo das formas úteis concretas de trabalho, é claro que não pode mais ter relação com esse trabalho, tão logo façamos abstração dessas formas úteis concretas. Por mais que a força produtiva possa variar, o mesmo trabalho, exercido durante períodos iguais de tempo, sempre produz quantidades iguais de valor. Mas renderá, por períodos iguais de tempo, diferentes quantidades de valores em uso, de forma a ser maior, se a força produtiva aumentar, e menor se cair. A mesma mudança na força produtiva, que aumenta a fecundidade do trabalho e, consequentemente, a quantidade de valores de uso produzidos por esse trabalho, diminuirá o valor total dessa quantidade aumentada de valores de uso, desde que tal mudança encurte o tempo total de trabalho necessário para sua produção, e vice-versa. Por um lado, todo trabalho é, falando fisiologicamente, um dispêndio de força de trabalho humana e, em seu caráter de trabalho humano abstrato idêntico, cria e forma o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio de força de trabalho humana de forma especial e com um fim definido, e nisso, seu caráter de trabalho útil concreto, produz valores de uso.